pessoal, tudo bem? Espero que sim. Este é mais um episódio do podcast sobre história da música. Hoje falaremos sobre o romantismo. Vamos lá? Para começar a falar do romantismo, temos que voltar ao tempo histórico em questão, onde a Revolução Francesa causou profundas transformações, não apenas políticas, mas abalou todas as estruturas do pensamento, espalhando suas influências no campo das artes, da cultura e da filosofia, sob a forma de um surto de liberalismo que se traduzia na defesa dos direitos do homem, da democracia e da liberdade de expressão. O movimento romântico constitui uma reação contra o racionalismo e o classicismo, opondo-se à universalidade dos clássicos, o individualismo e o subjetivismo. Enquanto no clássico havia aquela preocupação pelo equilíbrio entre a estrutura formal e a expressividade, no romantismo os compositores buscavam uma maior liberdade da forma e uma expressão mais intensa e vigorosa das emoções, revelando seus sentimentos mais profundos, inclusive seus sofrimentos. Além da forte expressividade, outra característica marcante do período musical romântico é a chamada música pragmática ou música descritiva. Não que os outros momentos da história da música não houvesse esse tipo de produção, mas no período romântico, essa é uma tendência bastante acentuada. Nesse aspecto, muitas vezes o romantismo literário se confunde com o musical. Muitos compositores românticos eram também leitores e tinham grandes interesses pelas outras obras de arte, relacionando-se estreitamente com escritores e pintores. Não raro uma composição romântica que tinha uma fonte de inspiração, um quadro visto ou um livro lido pelo compositor. Mas aqui, mais uma vez, a necessidade de expressar a música, aliás, tem no romantismo a função essencial de expressar, e a alma é o objeto que se deve primordialmente retratar. Muitas das composições vieram pintando quadros, contando histórias. O individualismo romântico incitará frequentemente o músico a pintar suas obras, suas próprias experiências. Entretanto, vai estimular o desejo de expressar emoções. O músico romântico vai ainda respeitar a forma de muitas regras da composição herdadas do período clássico. Outro aspecto desse destaque do período romântico está na própria concepção de artista da época. A concepção do homem genial incita a busca na biografia do artista, os sinais de um destino excepcional. Os reverses da vida tendem a fazer e a satisfazer o entusiasmo do público, pois o artista genial é o eterno sofredor. Em volta do mito estão a pobreza, a humilhação, as desventuras amorosas, a incompreensão dos contemporâneos, a doença ou a loucura, contribuem para as admirações sobre o caráter singular do artista. Na verdade, os artistas românticos eram eles mesmos bastante atentos à publicidade da sua imagem. Tinha todo um marketing musical envolvido. O músico romântico procurou se firmar como um artista autônomo, deixando de se submeter aos patronos ricos, como ocorria no período barroco e clássico. Isso evidentemente ganhou uma maior liberdade de criação nos músicos durante o romantismo. Houve um rico florescimento da canção, principalmente do Lied, que é a canção em alemão, para piano e canto. O primeiro grande compositor do Lied, que em plural é o plural de Lied, foi Schubert. Essa forma é também desenvolvida mais tarde por Robert Schumann. Também são características da época as formas livres como os prelúdios, rapsódias, noturnos, estudos improvisos e etc., presentes na obra de Frédéric Chopin e Franz Liszt. Essas peças são geralmente para piano solo e realçam o virtuosismo instrumental, dividindo a importância do concerto entre a obra e a presença do intérprete. Então agora vamos falar sobre a ópera romântica, que são as obras de ópera mais famosas hoje em dia. Os grandes compositores de óperas do romantismo foram os italianos Verdi e Rossini, e na Alemanha Wagner. No Brasil se destaca Antônio Carlos Gomes com suas óperas O Guarani, Fosca e O Escravo. A orquestra cresceu não só em tamanho, mas com abrangência. A seção dos metais ganhou maior importância.
Na seção de madeiras adicionou-se o flautim, o clarone, o corno inglês e o contrafagote. Os instrumentos de percussão ficaram mais variados, o concerto romântico usava grandes orquestras, e os compositores, agora sob o desafio da habilidade técnica dos virtuosos, tornavam-se a parte do solo cada vez mais difícil, compreende obras de grandes orquestras e privilegia os virtuosismos. Até a metade do século XIX, toda a música fora dominada pelas influências alemãs. Foi quando os compositores de outros países, principalmente os russos, passaram a ter a necessidade de criar sua música, enaltecendo as suas raízes e a sua pátria. Inspiravam-se em ritmos, danças, canções, lendas e harmonias folclóricas de seus países. É o chamado nacionalismo ou patriotismo musical. A imagem que temos hoje da chamada música erudita é notadamente romântica. Não é à toa que, portanto, que nas salas de concerto o piano seja visto como um instrumento de destaque, ao lado do violino, que também ganhou fama como instrumento solo e orquestral. No século XIX, o piano passou por diversos melhoramentos. Quase todos os compositores românticos escreveram para esse instrumento. Os mais importantes foram Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt e Brahms. Embora em meio às obras destes compositores se encontrem sonatas, a preferência era para peças curtas e de forma mais livre. Havia uma grande variedade, entre elas as danças como as valsas, as poloneses, as mazurcas, peças com breves romances, a canção sem palavras, o prelúdio, o noturno, a balada e o improviso. O século XIX apresenta um novo público formado pela classe social burguesa, que se interessa pela arte intimista. Obras para solistas, músicas de câmara e representações vocais, com acompanhamento instrumental e a poesia de diferentes países, o canto acompanhado, quer como cravo, piano ou guitarra, possuem as qualidades específicas nacionais, as que encontramos no lied alemão, na melody francesa e na canção espanhola ou inglesa. Ainda que antigo na forma, e talvez até por isso, é imediata a identificação do público graças aos temas que essas canções românticas evocam. Tão próximas aos anseios do homem burguês, como foi definido por Heinrich Heine, o lied é o coração que canta o peito que se agita. A canção é a expressão musical de um estado de espírito, e impõe a primazia da paixão e do sentimento sobre a razão, junto à ideia de liberdade e da exaltação da natureza. Entre os líderes mais famosos estão, evidentemente, Schubert, o exemplo é considerado os mais belos do autor. Vamos às características do romantismo. Recapitulando algumas características do movimento, temos a presença do individualismo, onde os românticos libertam-se da necessidade de seguir formas reais do intuito humano, abrindo espaço para manifestações de individualidade, muitas vezes definida por emoções e sentimentos. Temos também o subjetivismo, que o romancista vai retratar os assuntos de forma pessoal, de acordo com sua opinião sobre o mundo. O subjetivismo pode ser notado através do uso de verbos na primeira pessoa. Trata-se sempre de uma opinião parcelada, dada por um indivíduo que baseia sua perspectiva naquilo que suas sensações captam. Com plena liberdade de criar, o artista romântico não se acanha em expor suas emoções pessoais, em fazer delas a temática sempre retomada em sua obra. O que vai acontecer também por meio da idealização, onde, empolgado pela imaginação, o autor idealiza temas, exagerando em algumas de suas características. Dessa forma, a mulher é vista como virgem frágil, o indígena é visto como um herói nacional e a noção da pátria também é idealizada. Isso traz também o sentimentalismo exacerbado. Praticamente todos os poemas românticos apresentam sentimentalismo, já que essa escola literária é movida através da emoção.
sendo as mais comuns a saúde, a tristeza e a desilusão. Os poemas expressam o sentimento do poeta, suas emoções e são como relatos sobre sua vida. O romântico analisa e expressa a realidade por meio de seus sentimentos e acredita que só sentimentalmente se consegue traduzir aquilo que ocorre no interior do indivíduo relatado. A emoção está acima de tudo. Também temos o egocentrismo presente. Como o nome já diz, é a colocação do ego no centro de tudo. Vários artistas românticos colocam em seus poemas os textos dos seus sentimentos acima de tudo, destacando-se na obra. Pode-se dizer que talvez que o egocentrismo é um subjetivismo exagerado. Nós temos como exemplo a peça de Romeu e Julieta, uma das mais famosas do período romântico. Muitas perguntam, mas por que era romântica? Por que era denominada romântica? Porque tinha amor? Não, porque tinha muita tragédia. As peças românticas retratavam as desgraças que aconteciam na vida das pessoas. Tudo que tinha que ter uma emoção muito grande. Não é à toa que a característica musical que acentua isso é a forma como o ritmo da música vai acontecendo. Vocês podem notar que as músicas são em um ritmo bem rápido, com rupturas constantes e